Olá pessoal, meu nome é Fernando Vitti, eu sou professor de filosofia e no TikTok e no YouTube eu desenvolvo um trabalho de incentivo à leitura como forma de despertar a importância do pensamento crítico mediante as ideias e imagens suscitadas por esse grande prazer que é ler. E hoje, como indicação de leitura para vocês, eu trago um grande marco do romantismo e da literatura gótica do início do século XIX. Estou falando de O Manuscrito de Saragossa. Essa edição que eu tenho aqui em mãos é da editora Círculo do Livro. E, infelizmente, ainda que não tenha nessa edição a data da edição, eu andei pesquisando na internet, parece que essa edição aqui é de 1980, com tradução muito boa de José Sanz. Manuscrito de Saragossa. Vocês podem encontrar esse livro pelos sebos online com outro nome, ou seja, o Manuscrito Encontrado em Saragossa. Mas, em todo caso, esse volume que eu tenho em mãos chama-se O Manuscrito de Saragossa. Saragossa é uma cidade na Espanha, e isso é importante porque essa obra, escrita por Jan Potok, espero estar acertando a pronúncia, foi um escritor de origem polonesa. E esse romance foi escrito originalmente em francês. Então a gente tem um nobre, um homem de origem nobre, da aristocracia polonesa, um homem de ciência, um homem extremamente culto, que escreveu em francês um romance que se inicia numa cidade na Espanha, no caso, Saragossa. A história desse livro, um dos grandes marcos da literatura fantástica, do romantismo, da literatura gótica, ele começa justamente na cidade em questão, durante as guerras napoleônicas, quando as tropas francesas invadiram a Península Ibérica, não é? E no caso específico aqui, cercaram a cidade de Saragossa. Nesse cerco à cidade de Saragossa, os franceses cercaram a cidade de Saragossa, um oficial francês, andando pela cidade, encontra uma casa vazia e entra. E nessa casa, ali em cima de uma mesa, ele encontra folhas manuscritas, ou seja, os próprios manuscritos de Saragossa. E ele começa a ler esses manuscritos que estavam escritos em espanhol. Mas ele não tinha um grande domínio da língua espanhola. Mas ele percebeu que aqueles manuscritos que estavam em cima da mesa, aquelas folhas, traziam histórias interessantíssimas sobre experiências esotéricas, sobrenaturais, sobre bandoleiros, sobre histórias de amor. E ele ficou interessado por aquele texto. E ele levou consigo. Pouco tempo depois, esse oficial francês, esse membro da elite do exército francês presente na Espanha, ele foi aprisionado pelos espanhóis. E o oficial espanhol que foi responsável pela prisão do francês, né, descobriu que o oficial francês tinha os manuscritos que diziam respeito à família dele. O que aconteceu? O militar espanhol deu abrigo ao oficial, ao militar francês, e passou a traduzir para o francês o texto em espanhol. E o militar francês passou a anotar. É uma história que eu vou falar pouquíssimo para vocês, porque o grande barato, o grande prazer desse texto é deixar a imaginação fluir. É um desses romances que você tem que pegar, sentar de maneira muito confortável, colocar uma música, um tema instrumental de preferência no fundo e mergulhar no texto. Por quê? Porque a história começa, então você imagina, está lá um oficial espanhol lendo o texto em francês, fazendo uma tradução simultânea, não é? Perdão, o oficial espanhol está lendo o texto em espanhol e declamando em francês, e o oficial francês copiando. A primeira jornada que tem nesse texto fala de séculos atrás, né? Não, séculos nem tanto, mas muitas décadas atrás, não era século XIX, um nobre
de origem espanhola, estava viajando pelo interior da Espanha. Ele queria chegar em Madrid. Ele é um empregado. E ele recebe a informação que tem 2 caminhos para poder chegar a Madrid. Um mais longo e um mais curto. O mais curto levaria esse cavaleiro espanhol necessariamente a cruzar uma mata, uma floresta, cuja fama era de ser habitada por seres sobrenaturais. E eu paro por aqui, porque qualquer detalhe que eu der sobre o que esse cavaleiro espanhol, que está nos manuscritos, vai encontrar nessa viagem que ele vai fazer pela floresta, porque ele escolhe o caminho mais curto, claro. O que ele vai encontrar nessa floresta, habitada por seres sobrenaturais, é muito imaginativo. Só vou dar uma dica. Um dado momento, ele encontra um lugar para dormir. E todo mundo diz para ele assim, não durma naquela habitação. Mas ele dorme. Vou parar por aqui porque não quero dar spoiler nenhum. Mas por outro lado, sobre a estrutura do romance, é interessante pelo seguinte, é por isso que preciso ter muita atenção e se deixar levar pelos parágrafos, pelas linhas, pelas palavras. Porque, por influência das 1001 Noites, quando uma história começa, fatalmente você vai encontrar um personagem que vai contar uma história dentro da história. E esse segundo personagem, dentro da história anterior, vai contar uma outra história. Então são universos que vão aparecendo para nós. Universos que têm diferentes características, que vão tratar de diferentes temas, que vão abordar diferentes paixões humanas. Uns são puros delírios imaginativos. Outros lidam com aspectos que, digamos, fazem mais sentido mediante um olhar racional e crítico sobre a natureza humana. Então, o grande barato desse livro é essa combinação de imaginação delirante, que beira até o absurdo, mas também encontrar elementos presentes em histórias que tratam um retrato bem plausível sobre a natureza humana. Então, esses extremos entre a paixão e a razão, o que é muito próprio do romantismo, dão um sabor, dão um tempero, entre aspas, próprio a essa grande obra. E para quem se interessar, pesquisem, depois de lido o livro, claro, pesquisem que a própria história da edição do livro também é interessante. Porque, segundo algumas pesquisas, esse livro ele só foi de fato estabelecido como nós o conhecemos hoje, mais de 100 anos depois da primeira aparição dele. Porque parece que o Jan Potok não o assinou de imediato. E esse livro foi muito copiado, muito imitado. Muitas edições cortaram várias histórias. E só na década de 1960, vários filólogos, ou seja, pessoas que estudam a origem das palavras, não é? Conseguiram estabelecer por definitivo como é que seria o romance do Jan Potok. Então, existem as histórias maravilhosas contidas dentro do próprio romance e tem a própria história também absurda da edição desse romance. Houve quem afirmasse que o romance não teria sido escrito por um ser humano. Mas aí também é um pouco de exagero, já é um pouco lenda sobre a lenda. Em todo caso, gente, aquela leitura para você fazer com a ideia de que você vai se permitir entrar numa história e deixar a história te levar a lugares que você nem imagina que existam. Então, mais uma vez, gente, recomendo para vocês muito fortemente, como costumo dizer, Os Manuscritos de Saragoça, de Jan Potok. Livro que vocês vão achar facilmente nos sebos online. Creio que há mais ou menos uns 3 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, a editora Devir, aqui de São Paulo, lançou uma nova tradução, que também é bem legal. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. E vamos lá. Se inscrevam no canal, aqui no TikTok e no YouTube. E muito em breve o canal Memorial das Sombras, vai voltar com novas histórias sobre terror, mistério e fantasia. Obrigado, gente. Até a próxima dica.